Acabando o prazo! E você, vai deixar seu prazo acabar? Se liga! O terceiro maior mercado negro do mundo é rapto e venda de pessoas. Eles sequestram pessoas e vendem. Perde apenas para tráfico de armas e tráfico de drogas. Então o satanismo ele tem uma grande parcela nisso, em raptar pessoas. Muitas pessoas desaparecidas, a maioria delas crianças, elas foram sequestradas para serem mortas em rituais de satanismo. Muita gente fala, nossa, mas matam gente em satanismo? Vocês não estão vendo o Estado Islâmico? Quantas pessoas eles estão matando, sacrificando? Crianças cristãs que eles estão decapitando, vocês veem isso na internet, nos jornais. E para eles é normal, é honroso. Cada ativista islâmico que sacrifica uma criança cristã, que mata uma pessoa, ele ganha honras no mundo espiritual. Ele ganha honras na religião dele. O satanismo é a mesma coisa. Cada pessoa sacrificada faz com que honras sejam entregadas a ele. Faz com que ele tenha poderes relativos no mundo espiritual. Faça com que ele consiga alcançar coisas que ele não poderia alcançar sem esses rituais de morte. As organizações fazem isso. Agora, o mais importante para se falar hoje é que dentro do satanismo são 9 graus, do primeiro ao 9º grau. O primeiro grau é o grau de aprendiz, o segundo grau é o grau de iniciado, o terceiro até o 6º grau são os graus sapienciais, onde ele aprende desde alquimia, aprende telecinesia, que é mover objetos com força da mente, que na verdade não é força da mente, são demônios que fazem isso, levitação, invisibilidade, uma série de outras coisas. Projecionismo, que é tirar o espírito do corpo, fazer a viagem astral, como os gnósticos chamam, e tantas outras coisas. E até chegar ao 7º grau. E o 7º grau, o 8º e o 9º, são os graus de poder. O 7º grau, mestre de alta magia, o 8º grau, sacerdote, e o 9º grau, sacerdote superior. Eu cheguei ao 7º grau. E quando cheguei ao 7º grau, com apenas 16 anos de idade, eu tinha um avanço no mundo espiritual muito grande, devido aos demônios que o meu avô, que era sacerdote superior, havia deixado para mim. O meu avô, ele era um grande sacerdote e desenvolveu demônios muito fortes, muito competentes no reino das trevas. Só que o meu avô morreu e os demônios dele ficaram para mim. Quando eu tinha ainda 5 anos de idade ou 6, eu tinha crises, surtos de ira terríveis. Os surtos de ira eram tão grandes que quando eu gritava, as janelas da minha casa quebravam. Nós morávamos numa casa muito pobre, porque minha mãe era uma pessoa que foi... meu pai foi muito rico, minha mãe também. E aí minha mãe começou a trair o meu pai. Então quando eu tinha 5 para 6 anos, a minha mãe fugiu de casa e deu abandono de lar. E aí perdeu o direito a todos os bens. Ficou muito pobre. E abandonou também os filhos. Depois de um tempo ela teve que voltar até onde meu pai morava e nos sequestrou, porque ela tinha a obrigação de me manter. Porque eu seria um sacerdote da tradição. O meu irmão mais velho foi morar com meu pai e eu fiquei morando com a minha mãe. Então a história do satanismo na minha família perpetuou-se dessa forma. Meu avô ordenou a minha mãe que não se separasse de mim, porque eu deveria ser um sacerdote. Minha mãe ficou muito pobre ao ponto de não ter o que comer. Nós morávamos numa casa de madeira muito velha, e eram com janelas de vidro, e os estrados da janela, as armações eram de madeira. E quando eu surtava, os demônios faziam movimentações do ar dentro da casa, e a pressão do ar ficava tão forte que as janelas abriam e quebravam todos os vidros. E isso mostrava para as pessoas que aquela criança de 5, 6 anos tinha poderes que as outras pessoas não tinham. E aí eu comecei a ser chamado de iluminado. E muita gente vinha pedindo para que eu pudesse fazer previsões do futuro. Ou, com 6 anos eu lia tarô, para vocês terem uma ideia. E lia tarô para as pessoas e fazia previsões do futuro. Eu adivinhava as coisas, porque os demônios me ajudavam muito com isso. Faziam previsões do que ia acontecer na vida das pessoas. E eu fui crescendo. Mas quando eu cheguei aos 16 anos e fui ordenado mestre de alta magia, começou a entrar na minha vida algo que eu jamais esperei que acontecesse. Começaram a entrar as mortes. Eu nunca fui uma pessoa ruim. Desde muito cedo eu fui muito estudioso. O pastor Haroldo falou do meu doutorado na Christian Bible College nos Estados Unidos. E hoje, para a graça do Senhor, porque Ele me instruiu nisso, Ele me capacitou, eu posso ser um doutor em teologia. Mas quando eu estava no satanismo, desde muito cedo, eu estudava muito. Com 14 anos eu já lia em latim. Com 7 anos eu já falava grego. Eu já cantava até num coral de grego na minha escola.
Então eu sempre estudei muito, 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 muito. E quando eu cheguei aos 16 anos, eu percebi que todo o meu estudo não ia valer para nada se eu não começasse a ingressar nas práticas terríveis que o satanismo exige das pessoas que chegam em altos níveis. Tem muita gente que se ilude com Wicca, com magia, com bruxinha, e acha, não, é bruxinha do bem, é magia do bem, e fica se iludindo com isso. Porque nos primeiros estágios é muito, muito, muito bacana, as pessoas acham que é muito legal, é interessante, é instigante. Poderes, mudar cor de objetos, mudar cor de olho, cor de cabelo, eles tinham o poder de fazer isso. Mas quando chega nos estágios mais altos, mais elevados, começam as obrigações de que pessoas possam morrer, coisas terríveis. E eu era uma pessoa de coração bom, por eu nunca ter nascido numa igreja, por eu não ter feito um pacto com o diabo, como as pessoas querem fazer para ficar famoso, ter sucesso, eu nasci naquilo ali. Então para mim tudo aquilo ali era normal. Para vocês entenderem o porquê que eu li aquele texto, os satanistas dizem para as crianças que Jesus foi um usurpador, que ele tentou usurpar o trono de Satanás. Satanás não era chamado de Satanás, nós sabíamos que o nome dele era esse, mas era chamado de papai. Então as mães ensinam as crianças que esse tal de Jesus tentou roubar o trono de papai. Então papai o matou. E para provar que ele havia morrido, as nossas mães, a minha mãe e outras mães faziam isso, levavam as crianças nas igrejas, algumas igrejas que tem um crucifixo com a imagem de Jesus morto, lá sangrando, e apontavam para aquela imagem e diziam, quem é que está morto lá de pendurado naquele pedaço de pau? E nós dizíamos, Jesus. Então quem é que venceu? E aí nós então entendíamos, papai. E essa era a nossa verdade acerca de Jesus. Quando eles falavam sobre os cristãos, os crentes, que eles não chamam de crentes, eles chamam os do caminho, o nosso nome para eles é do caminho. Eles falavam, olha, você não vai andar com esse povo ele é fanático. É um povo que lê a Bíblia, mas a Bíblia é papel aceita tudo. Nós mudamos muita coisa para que eles ficassem cativos naquilo ali. Então nós desprezávamos. Satanista ele não olha para o crente, porque ele despreza. O inferno é tão astuto, Satanás é tão astuto, que ele não coloca crente como inimigo de satanista. Ele coloca crente como ralé, como povinho, para que nenhum satanista ouse ter contato com os crentes. Então nós não pensávamos assim, os crentes são um exército que nós devemos combater. Não, a gente nem pensava que eles existiam. Era um povinho, na minha mente, era um povo burro, pobre, ignorante, fanático, que não tinha nada, que não sabia nada. Então não valia a pena investir contra esse povo, porque era a melhor forma de nos manter distantes dos crentes, dos do caminho. E essa era a minha concepção da igreja. Até com 16 anos na minha formação, eu comecei a comandar os covens. Os covens são grupos de satanistas que estudam. É como se fossem as células. As igrejas hoje têm células. O satanismo copia muito o que faz na igreja. E cada coven tinha no máximo 13 pessoas. Aí fazia 2 covens, mais 13. A união de 13 covens, comandado por uma pessoa, era chamado de Assembleia Menor. A união de 13 assembleias, cada Assembleia Menor tem 13 covens, comandado por uma pessoa, era chamado de Assembleia Maior. 13 vezes 13. A união de 13 Assembleias Maiores, comandada pela mesma pessoa, era chamada de Assembleia Regional. Tudo isso dentro de um município. A união de 13 Assembleias Regionais, comandada por uma mesma pessoa, era chamada de Assembleia Municipal. E eu, com 17 anos de idade, 16 para 17, eu já tinha uma Assembleia Regional, ou seja, já comandava um número de satanistas na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná, que cobria uma população de 100 mil pessoas. Então era muita coisa, era muito ensino, era muito trabalho. E cada vez mais cobranças. E o satanismo, ele investe numa arte da persuasão e da mentira, que é fenomenal. Como é que eles fazem? Eles contam uma mentira. Aí a pessoa vai duvidar, porque é mentira. Aí ele cerca com um monte de verdades. Aí você vai e bate naquela mentira. Aí rebate numa verdade. Bate na mentira, desconfia. Rebate numa verdade. Rebate outra verdade. Em outra, em outra, em outra. Tem tanta verdade ao redor de uma mentira, que daqui a pouco a mentira se torna verdade. Então é uma técnica que eles têm. E as pessoas vão caindo nessas mentiras e vão usando os artifícios do satanismo. Uma das coisas que o satanismo mais faz hoje no Brasil são assassinatos. Porque é um assassinato limpo. Só que é muito caro para se pagar.
Então, teve um caso que uma mulher muito rica queria que o marido morresse para ela ficar com o amante com a herança. Como é que ela fez? Contratou o grupo de satanistas lá da cidade e pagou um valor muito caro, muito alto mesmo. Na época, lá era mais de 100 mil reais, quando o real ainda valia, acho que um salário mínimo era 60 reais. Era um Ofir ainda, naquela época. Se eu não me engano, era um Ofir. Não era plano real ainda. E os demônios entram nas pessoas por legalidades, por pecados. O grupo satanista pegou uma mulher, que ela era extremamente sedutora, fez com que o marido daquela mulher que contratou caísse em adultério com ela, gerou uma legalidade. A Bíblia diz que o homem que se une à prostituta se torna um prostituto com ela. Automaticamente o homem se une a uma feiticeira, se torna um feiticeiro com ela. Então é como se fosse um vírus. A mulher aidética, que tem uma relação com um homem saudável, ela passa AIDS para aquele homem. E a mulher tem demônios transmitidos por relações sexuais, demônios chamados demônios do sexo, que atuam na área sexual, incubos, sucubos, que atuam nos sonhos sexuais, ou demônios da linha de Belfegor, são injetados na pessoa por essa ação de adultério. E aí a pessoa fica contaminada. A contaminação permite que um outro demônio, que possa comandar as atividades motoras dele, possam usar aquele homem. E aí aquele homem fica possuído, entra num carro, vai viajar numa estrada a 120, 130, 150 km por hora, de repente ele sai da estrada e joga debaixo de um caminhão e morre. E aí vai sair na televisão que grande empresário se matou, suicidou, jogando o seu carro embaixo de um caminhão. Na verdade ele não se suicidou, ele foi alvo de uma ação do satanismo. Muitas outras ações acontecem, eu queria falar isso porque é interessante que os jovens saibam. Quando precisa se matar jovens para rituais de magia negra, eles fazem muito isso em festas. Cuidado com festas que vocês vão, porque eles embriagam os jovens e dão algum tipo de droga para os jovens e eles ficam dopados. Levam até fazendas, sítios, onde tem essas casas que fazem esses rituais. E aí matam esses jovens. Como é que eles matam? Matam com corte cirúrgico, para poder tirar órgãos. É chato de falar isso, é feio, mas eu preciso que vocês saibam. Um corte em forma de Y, feito do ombro no ombro, até aqui embaixo, eles descarnam essa parte, abrem o corpo, cerram a caixa torácica e tiram os órgãos. E esses órgãos são usados em rituais. Mas se eles soltarem esses corpos na rua, a polícia vai ver que são cortes cirúrgicos. Então já vai ficar na cara. Como é que faz para se livrar disso? Coloca 4 jovens no carro sentadinhos, com cinto de segurança, mortos. E um possuído por um demônio vai dirigir. A mesma coisa, 150 por hora na BR, bate no caminhão, aparece no jornal, carro com 5 jovens que estavam saindo de uma festa, bateu na BR, todos morreram. O acidente é tão grande que ninguém vai perceber que aqueles corpos já estavam mortos antes e que já havia corte cirúrgico naqueles corpos, porque eles ficam arrebentados. Então são formas que o satanismo usa de se livrar de pessoas. Fique atento aos jornais e você vai começar a perceber quantos acidentes com 5 jovens dentro de um carro acontecem. Todas as pessoas... Eita, eu vou falar. Posso falar? Todas as novelas têm pacto com Lúcifer. Todas. Todas. Novela das 6, espiritismo. Novela das 7, ensina a mulher a usar um toco de saia, um toco de short. Tu não sabe se é mulher de Deus ou se é uma pomba gira. Novela das 8, homossexualismo. O que tem de casal separado por causa de novela é verdade ou mentira? Fala comigo, crente noveleiro não vai subir para o céu. Fala comigo, crente noveleiro não tem unção. Fala comigo, mas crente que vem na igreja, o diabo não pode nem chegar perto dele. Não pode. Satanás dizia, eu quero mais. Jogadores de futebol. Eita. Muitos artistas para crescerem entregam a alma a Lúcifer. Pacto de sangue. Eu quando queria fazer algo para alguém, eu pedia bode, eu pedia sangue também. Para quem não sabe, o meu corpo é todo cortado. Eu vou abrir aqui e vou pedir para focalizar. Você que está em casa vai ver também. Os meus dedos parecem chifre, veja se eu estou mentindo.
Parece o quê? Parece mesmo? Eu não estou inventando. A barriga ela é toda cortada. Satanás disse: eu vou te dar comida. Vou te dar comida. A minha comida passou a ser carne de defuntos. Fala comigo, sangue de Jesus tem poder. Ali eu começava a desenvolver. Eu via pessoas para crescer. Entregava dinheiro, joia, carro, riqueza, só para ser famoso. Quem quer fama quer a câmera. Quem quer fama vende a alma. Quem quer fama não tem caráter. Mas quem quer Jesus tem joelho no chão. Joelho no chão. Fala comigo, Deus vai te projetar. Fala comigo, Deus vai te projetar. Algumas pessoas de uma grande televisão, para obter sucesso, elas pagam todo filho de artista. Você já reparou que morre o primeiro? Quem já reparou isso? Quem já reparou? Que morre o primogênito? Quem já reparou dos obreiros, dos pastores? Quem já reparou? O primeiro filho primogênito é entregue a Lúcifer. Mas o primeiro filho primogênito teu é entregue a Deus. Tem as fotos, pastor, as fotos. Eu vou pedir para colocar a foto para você ver com seus olhos o que eu fazia. A minha cabeça foi raspada. E aí Satanás falava: beba sangue. Eu começava a beber. Satanás falava: faça um trabalho, porque aquele rapaz merece. Aqui eu estou fazendo um pacto de sangue para uma pessoa famosa que você conhece, que está falindo, que apresentava programas. Fala comigo assim: mas hoje Deus quer mudar a vida dela, mas ela tem que querer. Você está vendo esse sangue aqui? Bota de novo para a gente ver aqui. Esse sangue aqui, que está ali dentro, era um sangue terrível. Não era sangue de bode, mas era sangue humano. Para a pessoa ter fama, para a pessoa ter sucesso. Fala comigo, o maior sangue já foi derramado. Fala comigo, o maior sangue já foi derramado. É o sangue de Jesus. Daí eu começava a desenvolver. Eu consagrei um jogador. Você conhece. Foi até campeão de Copa. Só tem um problema. Ele não para com mulher nenhuma. Porque o pacto com os demônios não deixa ele ser feliz. Você não entendeu? Satanás veio para roubar, matar e Deus? E Deus veio para te dar o quê? Veio para te dar o quê? Satanás falava: coma defuntos. Eu vou pedir para botar aqui a foto que eu estou comendo defuntos, para você ver. Muitas vezes você não sabe que tem bruxo que está fazendo trabalho para te matar, fazendo isso aqui, ó. Você está vendo aqui? Como que pode uma pessoa normal comer vísceras humanas? Os bruxos são assim. Quando alguém entrega dinheiro para eles e fala assim, ó: eu quero aquela pessoa morta, a primeira coisa que ele procura é o cemitério. Eu quero dar um recado a esse povo do Facebook e do WhatsApp. Fala comigo, sai do WhatsApp, sai do Facebook. Fala comigo, Facebook, se não souber usar, destrói família e casamento. Fala comigo, e o WhatsApp? Acaba com a família toda. Agora fala para ele assim: eu vou aprender a usar. Usa o Zap e o Facebook para divulgar que essa igreja está ganhando vidas, está salvando almas. Se você puder usar para isso, vai ser um sucesso. Quem está entendendo?
Satanás diz: eu quero mais. Dali eu começava. Marcas famosas. A do cabelo eu vou mostrar. Posso mostrar do cabelo? Existe um shampoo que você usa. É o shampoo que mais cai cabelo. Pastor, o senhor não tem medo de ser morto, não? Se eu tivesse medo de ser morto, eu não estava aqui falando. Sou servo de Deus, meu irmão. Falou, tem que provar e acabou. Me dá o shampoo aqui. É muita coisa aqui que eu queria falar. Posso falar mais um pouquinho? A hora já foi embora. Pode falar? Não, se eu falar mais, aí acaba aqui. Mas eu vou falar, deixa ele preparar ali. Todas as mulheres que usam esse shampoo. Daqui. Eu não sou de mandar recado, mas eu sou de falar a verdade. Ao bode. Agora vira de cabeça para baixo, bispo. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Aí. Um monte de mulher que usa esse cabelo dá câncer. Você está vendo aí? Quem nunca tinha visto isso? Quem nunca tinha visto? Quem nunca tinha visto? Levanta a mão. Já tinha visto já? Quem nunca tinha visto? Quem já usou o shampoo seda? E caiu mesmo? Meu Deus, fala comigo, não vai cair nunca mais. Fala comigo, não vai cair nunca mais. Satanás dizia: eu quero mais. Todas as vezes que eu queria. Irmão, sabe o que eu acho engraçado? É que tem pessoas que estão aqui me ouvindo até pela televisão, está sofrendo, passando luta, está gemendo na dor. Vamos na igreja? Hoje eu não vou não, acaba morrendo. Tem gente que dá tudo para o diabo, mas não tem coragem de dar uma oferta para a igreja. Tem gente que entrega a alma ao diabo, mas não quer dar vida para Deus. Irmão, o mundo espiritual, ele é real. Esses demônios, que quando você vai dormir, se você não tiver Jesus, ele para e fica te olhando, maquinando para tragar você. Mas eu quero te dizer também que tem anjos que estão guardando a sua vida. Tem anjos que estão guardando a tua casa. Tem anjos que vão guardar o teu lar. Fala comigo, você crê? Você crê que tem anjos? Você crê mesmo? Deus está falando comigo aqui coisas. E eu vou entregar.